Então, galerinha, eu perdi algumas que não se torna perda, mas sim um ganho, dias de estudo, porque uma vez um sábio chamado Fernão me disse: "Se você quer aprender uma ferramenta, você estuda a ferramenta, limpa as ferramentas que você tem ali e foca em uma". E o que que eu estava na minha mente? Eu queria aprender o VX e mapeamento em conjunto. E eu sabia que a N11 e o VX elas se conversavam, mas eu não sabia até que ponto elas se conversavam, e eu não sabia que era uma perfeição tão grande assim, entre as 2 ferramentas. E eu excluí as demais ferramentas, não que eu não use no meu operacional, até porque é importante as outras ferramentas, não é esse o objetivo, mas nós entendermos que pouco é mais, nós começamos a ter um operacional um pouco mais limpo, um pouco mais claro. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é que toda vez que nós vamos aprender algo, a gente não pode resetar a nossa forma de operar, a não ser que ela esteja péssima, né? Mas a ideia é sempre agregar aquele operacional que nós já temos. Ou seja, você não pode chegar e aprender uma ferramenta nova, aprender alguma coisa nova e apagar tudo que você já aprendeu. Ah, vou fazer só isso aqui agora. Aliás, tem que ser um complemento de tudo que você já tem construído com a sua história, com o seu conhecimento. E aí eu gostaria de passar para vocês como é que foi esse estudo. Estou usando aqui o próprio índice no 14R, eu vi que ontem era o Hertz dele e hoje continuou sendo. Nós estamos aqui com o dia atual rolando e a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Mas eu gosto de falar sempre de 2 dias e gosto de mapear o dia anterior que eu estou operando, porque ele me dá uma sensação de como é que está indo o ativo, qual é a direção que ele tem tomado, né, da manhã para tarde, e aí a gente vai acompanhando todo esse processo. Nós vamos estudar então praticamente as maps em si e o VX, juntando as 2 ferramentas. Em especial, nós vamos falar bastante da pullback line, que é essa linhazinha que nós temos aqui, são essas barras que ela cria colorida entre azul e roxinha, e a force line, que é essa linha pontilhada, que no meu caso eu só alterei, que ela vem branquinha de fábrica, eu coloquei verde embaixo e vermelho em cima. Para quem não sabe como alterar, é só botão direito propriedades. A gente vai ter os parâmetros aqui, a fase a gente não mexe nada, só backline sim, force line sim, e você faz a alteração aqui das linhas. Eu gosto de usar as cores assim. Ó, essa pontilhada é a vermelhinha de cima, a 4, eu uso vermelha, e a 5 é a pontilhadinha de baixo, que eu uso verde e limão. Mas isso é uma opção particular, não altera em nada, é só como eu gosto de ver visualmente. Nas maps, qual foi a única alteração que eu fiz das maps? A única alteração que eu fiz das maps foi a linha 1, que é a linha principal, ela vem de fábrica essa linha reta aqui, ó. E eu tenho um pouco de dificuldade, mas é porque sou meio cegueta, e aí eu coloco pontilhadinha para ter uma visão semelhante às outras maps, mas eu sei que essa aqui é a map central. Só para vocês saberem qual foi as únicas alterações, mas é realmente o que vem de fábrica, não mexi nada em configuração de fase, X, Y, nada disso. E vamos começar a entender agora o mapeamento. Quando essas linhas aí começam a surgir, o que que isso significa? Isso realmente é um suporte, é uma resistência, ou na realidade é uma linha de pullback ou é um VX, né? Querendo me dar algum sinal que está acontecendo. Então nós vamos começar a perceber, vamos pegar aqui o finalzinho do dia ainda anterior, que foi se criado essa linha aqui. Hoffman, o que que é essa linha? É uma boa pergunta. Se nós pegarmos e começarmos a mapear toda a questão, nós vamos perceber que toda vez que acende uma linha, é porque no VX surgiu uma pullback line. Muitas vezes você não vai ver a pullback line porque ela ainda não fez as barras necessárias de regressão do movimento para que ela surja, mas ela já foi criada, ela está lá dentro. Então a map ela já está tentando mostrar para você aonde que vai surgir essa pullback line, como que você pode se comportar a partir daquele momento, tá? Então a gente já viu que essa aqui foi uma criação da pullback line superior, e aí vocês vão perceber que ela some nesse ponto aqui. Aí você vai perguntar, poxa, acendeu uma pullback line aqui, na parte superior, e por que aqui apagou? Para onde foi essa pullback line? O próprio mapa em si, ele vai te dizer.
Essa pullback line aqui, ela foi para cá, para essa linha chamada I3. Aí você fala: "Você tá é maluco, como assim ela foi para I3? Por que ela já estava acesa desde antes? O que está acontecendo?". Então aqui a gente começa a entender o conceito básico, que em muitas vezes acontece mais do que imaginamos, o vendedor ou o comprador toma a posição um do outro e começa a tomar conta daquela map em diante. Então você começa a entender que, na realidade, o comprador ele entrou aqui e se você fizer uma reta, não acendeu nenhuma linha, porque quando ele não acende nenhuma linha, ele está dentro do range. Então, na realidade, ele está aceso. Só que como a linha de pullback ela é menor, no sentido ela é mais fininha, ela não aparece quando a linha grossa está presente. Mas se vocês perceberem, ela fez um degrau. Quando ela faz um degrau, ela se movimentou para algum lugar ou permanece na mesma map. Nesse caso, ela se movimentou. Percebem que no mesmo degrau que ela fez, criou-se uma iluminação no map de 3. Ou seja, o que que fez aqui, resumindo, nós tivemos uma pullback line criada, que surgiu no box na map de I4, dentro do range, e assim que ela fez a movimentação, ela foi para I3. Ah, então sempre que faz um degrau, ela sobe uma map. Nananina, não. Muitas vezes, ou ela fica na mesma map, ou ela pode pular até 2 ou 3 casas. Então não existe um padrão. O que a gente precisa entender como mapear, é seguir, é confiar nas ferramentas, é confiar que a N11 vai te mostrar aonde é que ela está trabalhando, onde é que está acontecendo o processo. E aí você ganha confiança daquela informação, daquele movimento. E aí, com isso em mente, a gente já sabe que essa linha aqui é uma linha vendedora, que veio do dia anterior, que já foi se desenhado na criação dessa linha aqui. Então, a partir desse momento, ela se tornou vendedora e deixou de ser compradora. Então, a gente começa a ver um pouquinho diferente o mapa. E se você perceber, Hoffman, a gente criou aqui esse degrauzinho, aconteceu a mesma situação aqui, e ele acendeu essa map. Quando a pullback line ela foi consumida pelo VX, por que ela não apagou? Ela só vai apagar quando ela redefinir a sua posição. Quando o comprador voltar a mostrar onde ele vai se posicionar. Enquanto isso, ela não vai apagar, ela vai continuar lá porque ainda o comprador não se redefiniu. Se eu sei que essa linha é uma linha compradora e ela apagou, significa que o comprador se movimentou. Com isso, nesse ponto aqui, nós já sabemos que o comprador começou a criar a sua pullback line. Olha só, a sua pullback line está aqui dentro do range, na realidade ela acendeu em algum lugar, ela nunca vai estar apagada, pessoal. A gente precisa entender que assim, ó, o comprador e o vendedor eles sempre vão estar mapeados dentro da N11. Às vezes a gente não sabe onde é que está porque a gente não mapeou, não acompanhou o fluxo de uma forma direita, mas ela sempre está. Sempre vai ter duas por backline e muitas vezes elas vão estar dentro da mesma. O importante é você saber aonde ela está. Nesse caso aqui a gente descobriu que ela estava aqui. Quando ela apagou, ela foi para algum lugar. Opa, tem que ter o comprador em algum lugar. Para cima não foi, porque o fluxo do preço está até caindo. Ou seja, ela desceu, que foi exatamente na região do box que ela tentou criar uma pullback line, que logo em seguida já demonstrou para nós, que foi essa linha aqui. E quando ela firmou, ela continuou mostrando que está aqui, e ao fazer o degrau, nós verificamos no mapa que ela se movimentou, tá? Só para a gente não perder esse conceito. Só um adendo aí, Ralf. Pode ficar à vontade. É a linha de suporte e resistência dinâmico, por que que ela não apaga quando o VX consome ela? Porque é uma linha de suporte e resistência. Eu quero um suporte, vira uma resistência. Eu quero uma resistência, vira um suporte, entendeu? Por isso que eu mantive ela acesa aí. Mesmo quando ela é rompida pelo VX. Porque pela teoria da análise gráfica, quando um suporte é rompido, que ele passa a ser uma resistência. Com uma Uhum. resistência rompida, ele passa a ser um suporte, entendeu? Então Tanto aqui na é que depois região que passa é difícil corromper, né, Fernando? continua sendo um ponto importante, entendeu? Então não posso descartar assim só porque passou, faz parte passar, entendeu? E quando passa, o que que a gente espera? E se ela era um suporte, agora ela vira uma resistência. E quando isso se comprova ainda, comprova mais ainda que o ponto é forte, vai ter briga. Porque tem comprador e vendedor brigando ali. Quem tá ganhando o par, entendeu? Então eu não apaguei por esse ponto, para ficar mais uma referência pra gente.
faz todo sentido o que o Fernão fala, pelo seguinte, ó, por mais que ele apagou aqui, ó, e ela se redefiniu que aqui começa a ser o seu novo suporte, olha só como ainda brigou aqui em cima. E ela voltou para essa região. Mostra que realmente essa era uma região muito brigada, muito forte, esse processo. E quando que realmente ela foi rompida de suporte e virou resistência, quando o vendedor falou assim, ó, opa, daqui para frente é o pai que manda. E foi Ela nesse ponto. ela só vai apagar e sumir quando ela trocar, então ela não some, ela translada. Ela translada, Ela troca de exatamente. posição, mas nunca vai estar zerado. Igual o Rafa falou, sempre vai ter as duas. Se você não está achando na segunda, ela pode estar dentro de um range. Nós vamos melhorar essa interface para saber onde ela está mesmo se ela estiver dentro de um range, mas por enquanto. Vamos usar o que temos, né, Fernando? Vamos embora. É. E que está muito bom na realidade já. Está excelente. E com isso a gente mapeou um dia anterior do que a gente, ou pelo menos o final do dia anterior, para nós entendermos o que essas linhas estão falando para nós, antes de começar o dia. Eu gosto de fazer isso, essa reflexão, antes de eu começar a operar, porque eu começo a ter uma noção como é que está trabalhando o vendedor, o comprador, e aí a gente começa a ter um mapeamento um pouco mais claro. Então, nós lembramos já que essa aqui é uma linha vendedora, que é referente a essa linha de pullback. Então, isso aqui a gente já está na nossa mente, já está bem claro para nós, certo? Está aqui dentro. O que eu preciso levar em consideração? Quando nós temos um gap de abertura, tanto para cima como para baixo, o que acontece aqui, Fernando? Explica para nós. A gente tem só variação sem volume, então dá uma descalibrada. Em qualquer ferramenta, tá? Porque o Renko ele plota, mas ele plota só para dar continuidade, que é do algoritmo dele. E ali não tem volume nenhum, só teve variação. Ah, Fernando, mas por que então que a ferramenta plota? Eu pus no algoritmo dela para ela dar continuidade nisso, porque se você pega um ativo que tem muito gap, tipo fundo imobiliário, algumas commodities, entendeu? E uma ação mesmo que não tenha muita liquidez, fica impossível você usar as ferramentas. Então, essa continuidade que eu dei nela funciona mais ou menos como no Renko. Ele plota ali mesmo não existindo só para dar uma continuidade e as ferramentas seguem o mesmo princípio, entendeu? Eu até tentei tirar isso do FLM, mas virou um inferno. Tipo operar DI. O DI tem alguns lugares que é gap. Distorce totalmente a ferramenta, fica impossível. Então eu coloquei. Só que a gente sofre um pouco por quê? Porque teve só deslocação, variação de deslocamento, né? Variação de valor, de preço, sem volume nenhum, zero. Desceu no vácuo. Então acaba distorcendo um pouquinho. Mas daí uns 10 minutinhos ela volta, né, o Hoff? Sim, é exatamente isso que eu queria que o Fernão falasse. Então, na realidade, aqui foi uma variação de preço sem volume. Mas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um tempo para o ativo, ele dar uma trabalhada, alguns boxes só para ele recalcular aqui o volume e a ferramenta automaticamente começar a se movimentar. Por que eu falo isso? Teve um caso, uma vez, que ele deu um gap desse, aí ele deu uma pullback line X aqui, aí falando, pode defender aqui. Mas ele não fez essa pullback line com volume. Então, exemplo, vamos supor que ele cria uma pullback line vendedora nessa movimentação aqui, durante o gap. Aqui criou uma pullback line vendedora, ela caiu, ela estava aqui, ela caiu para cá, e vamos supor que ela acendeu aqui, durante o gap. O que acontece? Eu posso levar essa pullback line em consideração? Eu sugiro que não, porque ela foi criada em um gap sem volume, ou seja, o cálculo ele não está exatamente correto como deveria estar. Então, só foi a movimentação do preço. Então, espera trabalhar, espera ela ser retestada, deixa ela ser rompida, para depois considerar aquela pullback line, que é totalmente diferente dessa que já vem no dia anterior, porque essa que foi criada ainda com volume. Ainda tinha o processo em ação, não foi através do gap. Então, não é o que está acontecendo aqui. Só trouxe isso porque isso vai acontecer. Muitas vezes nós vamos abrir com gap de alta ou de baixa e vai se criar uma pullback line, a gente vai tentar levar em consideração e pode ter problemas de operar aquela linha que foi criada. Deixa ela ser retestada, deixa o ativo andar ali uns 10, 15 minutinhos e você já vai ver se aquela linha realmente faz sentido ou não faz naquele momento, tá? Se não foi só o preço. Então temos isso agora mapeado. E o que isso vai me ajudar no mapeamento? Nas minhas operações de entradas, as nossas tentativas de entrar no olho da mosquita, como a gente gosta de falar. Percebe que quando ele criou essa linha aqui, foi no final do movimento. Mas os boxes eles já começaram a trabalhar e vimos que ele veio testando e recalculando. E aí a gente começa a dar uma olhada que, algum tempo depois, criou-se uma pullback line.
E nós já aprendemos o quê? Quando a pullback line ela é ativada visualmente pelo VX, significa que ela já está no mapa. Se eu não estou vendo aonde ela está dentro do range. Nós sabemos que está dentro do range. Com isso, eu sei que para romper este range, que é essa relação que nós temos, ele precisa romper a pullback line. É o primeiro princípio que a gente precisa. Então, quer dizer que eu posso fazer compras à vontade nessas regiões, mesmo ela chegando aqui até a pullback line, desde que, no range, desde que ela não rompa a nossa pullback line. Então, quando ela faz uma regressão, é uma chance maior de compra. A gente vai ver casos melhores, mais cleans assim, um pouco mais à frente, tá? E uma coisa que a gente precisa entender, quando a gente define uma map, né, na realidade a gente define uma região de map. Eu tenho um conceito, isso é um conceito pessoal, o Fernão, não sei se ele tem algum conceito contrário, ele pode falar à vontade, mas quando eu digo que eu estou, por exemplo, defendendo, isso é só um exemplo, defendendo a map central. Quando eu estou definindo a map central, na realidade estou definindo a região da map central. Então vamos imaginar o seguinte, vamos fingir que a map central está aqui, na realidade ela está, e ela é a map 0. A map de baixo chama-se I1, então eu coloco map -1. E a map de cima chama-se S1, então a map 1. Então, entre 0, -1 e 1. Entre esses dois, nós temos uma fração. O que é a fração? É o 0,5 entre eles. Então, entre 0 e 1, nós temos o 0,5, que é nada mais do que os 50% entre as maps. É a margem de erro. Então, oi? É uma margem de erro. É uma margenzinha de erro. E o índice é bom ter essa margem bem desenhada. Principalmente o índice. Ó. Então, significa o quê? Que entre esse 50% e esse 50% aqui, nós temos a região da map 0. Então, a defesa ela pode ser dentro dessa região daqui até aqui. E aí nós consideramos essa aqui como map 0. Eu queria trazer esse conceito porque é importante a gente ter bem desenhado o que é uma região. A gente ouve muitas vezes as pessoas falarem, eu defendi a região de S1. Tá, não, mas não necessariamente ele vai tocar na S1. Às vezes ele vai vir até aqui, ou às vezes ele passa um pouquinho da S1, ele deu uma rompidinha, colocou meio box para cima tal, mas aí será que ele rompeu ou não rompeu? Se está dentro da região, para mim ele pertence a S1. Então é um conceito básico. Fernão, considera alguma coisa diferente? Não, isso aí é igual limite de municípios. Tem uma região ali, né? Bem-vindo a S1. Bem-vindo a S1, é isso aí. Então, só para vocês entenderem o que é o meu conceito quando eu falo sobre região, para a gente estar falando a mesma coisa. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Percebemos uma coisa aqui, ó. Lembra que a gente fala que só muda quando a pullback line ela recalcula. Então, ela aqui era a nossa resistência, né, como fala o Fernão. E aí nós percebemos o seguinte. Traz uma linha para cá. Qual é o ponto em que o VX está ultrapassando a nossa linha I3, que era a nossa resistência da pullback line vendedora? Exatamente nesse ponto aqui. Passando aquela região que nós comentamos. Quando ele passa da região, ele já está criando uma força. Mas Hoffman, não dá para saber exatamente, porque ele está um pouquinho abaixo. Então vem comigo que eu vou ensinar um macetezinho para vocês. Vocês podem, né, dar uma olhadinha, não sei se depois a gente pode ver uma forma mais prática, mas eu sempre gosto de verificar 2 boxes a 1 box antes de chegar na região. Então aqui, ó, eu tenho essa map defendida, certo? É essa região que eu quero. Então daqui até aqui. Eu vou pegar esse box que está chegando nele e eu vou verificar qual é que ele está fazendo o VX. Opa, já sei que é esse aqui, ó, essa barrona. Então vem comigo. Daqui para cá, eu tenho 2 pontos. Interessante. Será que vai romper? Não vai romper? Quando ele chega nesse box, que é o box seguinte, que está próximo do rompimento, nós não tínhamos 2 pontos. Daqui para cá deu quanto? Opa! Deu 3 pontos. Ou seja, primeiro, ele não está mantendo a velocidade. E segundo, ele está, ao contrário, acelerando a velocidade.
E com isso, você já consegue imaginar que daqui para cá teria quantos pontos? 2 pontos. Beleza. Se eu fizer mais 2 pontos para cá, eu acho que eu passei, né? Então, se ele mantiver ou acelerar, que é o que ele estava fazendo aqui, deixa de ser interessante eu manter a defesa desse ponto. Porque ele está numa iminência já de rompimento. Então já começa a ficar preocupante. Ele não vem numa velocidade freando ou mantendo, ele já vem acelerando. Pode ver que as barras, visualmente, elas já dão uma regressão absurda. E quando a gente fala, nossa, como reduziu a barra? Na realidade, é porque ela está acelerando o movimento. O comprador está entrando com uma certa força nesse ponto, que está levando o movimento com mais velocidade. E acaba eles tomando a posição. E aí, o que aconteceu? Ele apagou aqui, o que virou um suporte, como o Fenão falou para nós, e ele acendeu aqui. Mas se eu olhar nesse ponto aqui para baixo, eu não estou achando a minha pullback line. Mas nas maps já está mostrando para nós a tentativa de criação da linha visual da pullback line nesta barra aqui, ó. Já está mostrando isso para nós, olhando para N11. A N11 ela meio que antecede o que vai ser mostrado para nós na ferramenta. Tanto é que o preço ele trabalhou nessa região, e assim que tivemos uma possibilidade da ferramenta fazer uma regressão para poder mostrar, lembra aquela barra que eu desenhei? Olha aqui onde apareceu uma linhazinha de pullback. E é relacionado nada mais, nada menos do que nesse momento na I1. Então, essa virou a map de defesa do nosso vendedor a partir desse momento. Por isso que apagou aqui e se movimentou para cá. A gente começa a verificar que houve uma movimentação da pullback line dentro da ferramenta que foi demonstrada perfeitamente pela N11. Então lembra, nenhuma linha, ela some, ela translada. A gente precisa entender isso. Se ela apagou de uma região, ela transladou, ela se movimentou para outro ponto. E aí a gente volta a entender o mapeamento. Como assim, Hoffman? Percebe o seguinte, e quando ela se movimentou, ela apagou aqui, ela foi para algum lugar. Para onde ela foi? Ela foi para cá, que foi na criação dessa pullback line. Aí você fala assim, nossa, Hoffman, mas se tu olhar aqui para nós, né, dar uma olhadinha, você percebe que não era para romper. Nós não estamos ganhando uma distância aqui considerável do ponto. Vocês precisam ficar atento que o comprador também está atuando. Como que eu sei disso? Olha a linha de pullback. Foi desenhada aqui para nós. Beleza, então tá tranquilo. Então a gente sabe que a partir desse ponto, a linha de pullback foi tomada também aqui por baixo pelo comprador. Então o comprador está na I4 e nós temos o vendedor nessa região. Quando a gente tem uma map de diferença ou a mesma map, vocês vão perceber uma coisa que nós, pelo menos eu como operador, detesto: consolidação da região. Eu fiz testes de dias e dias para trás. Quando nós temos esse estreitamento das duas posições, nós temos uma consolidação no movimento. Eles ainda estão decidindo o que eles vão fazer. E ao momento, o que o Hoffman faz? Tira a mão do mouse e deixa o mercado mostrar o que ele quer fazer. Não é eu que vou adivinhar. Se eles estão brigando entre si, um querendo tomar posição do outro, querendo mostrar quem tem mais força, como é que eu, um operadorzinho de um contrato, vou fazer a diferença nessa briga? Aí fica difícil, né? Deixa os bancos, deixa os grandes players, os big players, os sharks atuarem, para depois a gente começar a mapear. A gente não precisa estar sempre clicando, sempre se posicionando. O que nós precisamos é pegar os movimentos mais claros, aqueles movimentos fora de consolidação e que o mercado começa a trabalhar, né? Deixa o mercado ele fluir, ele trabalhar. Isso é E aí uma ele bênção pra pode gente. falar. Isso é uma bênção pra gente, saber a hora que não tem que fazer nada também, entendeu? Não fica caçando movimento nem entrada, você vai caçando encrenca, isso sim. No momento que a gente começa a caçar, é porque não é coisa boa. Você já começou a caçar, o negócio não tá claro, já desconfia, entendeu? Deixa trabalhar, né, Fernando? Sim. Deixa o mercado Não expandir. fazer também faz parte. Faz parte. E aí, muitas vezes, traz um ganho muito maior, né? Do que ficar fazendo e tomando stop.
Então, com isso, a gente já começa a ficar um pouco mais claro com essa movimentação, né? E aí a gente percebe que criamos uma pullback line aqui, que estava nessa referência, mas logo ela já veio criada com o quê? Um degrauzinho. Ela já se reposicionou, e a partir desse ponto, lembra desse ponto que nós falamos que era do vendedor? Nós estávamos falando, mas não era para romper não sei o quê. O comprador falou assim, ó, nananina não, daqui para frente, você vai entender que esse ponto é do papai. A gente vai começar a tomar tomar conta desse ponto aqui. E vocês vão, pode falar, queria falar alguma coisa, Fernão? Não, não. Ah, não, pensei que algum áudio entrou. E vocês vão perceber uma coisa, nem sempre eu preciso ter um degrau para ser estreitado o meu movimento. Tá? Nem sempre eu preciso ter um degrau para se estreitar meu movimento. Por isso que a gente precisa casar N11 com VX. Se a N11 está te mostrando alguma coisa, é porque ela já está recalculando alguma coisa para nós. Alguma região que às vezes o VX para ele continua sendo ali, mas para a N11 muda a posição do mapa. Então é um casamento entre mapa e, como diz, o qualitativo com o quantitativo. Então aqui está me dando a quantidade, mas aqui está me dando a qualidade visual do movimento. Exatamente aonde que a gente está verificando. Então percebe uma coisa incrível que acontece aqui. Ó. Uma tentativa de criação, né, da pullback line superior, que não foi criada, né, ela não se consolidou, ela não foi desenhada no mapa. Mas, se você perceber, a compradora ela apagou. Quando ela apagou, o que ela faz? Ela translada, ela muda de posição. Ela sai daqui e tenta vir para onde? Para cá. É exatamente o ponto que ela apaga e acende em outro lugar. Ela tenta se posicionar como uma linha compradora nesse ponto. E aí, o que acontece? Ela se apaga de novo. E quando ela se apaga de novo, ela se movimenta para onde? Para cima ou para baixo? Ela tenta subir de novo a linha compradora para cima. E ela não consegue. Ela falha miseravelmente e volta para baixo. Mas o que está acontecendo aqui, Hoffman? Vem comigo. Olha a linha pullback line aqui. Ó. Nesse ponto aqui, a pullback line, que na realidade aqui, perdão, aqui era a vendedora, tá? Posicionada. Aqui foi uma tentativa da compradora, mas aqui era a vendedora. A compradora logo, ela já desce de novo para a posição dela. E lembra que a vendedora estava tentando criar uma posição aqui, tanto é que ela estava apagada, ela subiu para esse ponto. Então, o mapeamento ainda está consolidado, a gente está tentando buscar onde é que está, né? Aquela questão de consolidação, um está tomando lugar do outro. Então, o índice tem muito disso, a gente tem que deixar o movimento ele se expandir. Quando ele se expande? Quando ele sai daqui, ó, aqui sim. Aqui ele saiu do vendedor, nesse ponto, e desceu para cá, para dentro desse ponto que é o do range, tá? Eles estão aqui que tentou criar um rangezinho, uma bolinha de nada, depois virou uma pullback linezinha, e aqui trouxe o range que está pullback line superior, que é desse ponto aqui, está sendo criado. E aí embaixo, o que aconteceu? O comprador manteve a sua posição. Manteve a sua posição aqui embaixo. Ele voltou e manteve a sua posição aqui embaixo. E com isso, a gente pode começar a olhar agora para a ferramenta do VX com os olhos um pouco mais claros. Como assim um pouco mais claro, Hoffman? Vocês percebem que o preço ele se aproxima dessa linha compradora? Ele se aproxima muitas vezes? E qual é a distância que eu estou da pullback line para ser rompida? Dessa barra até aqui. Gigante. Gigante. O que eu posso fazer então? Quando ele está testando essas regiões, né? Você lembra as regiões que nós comentamos? Eu posso comprar. Porque eu estou com uma diferença absurda de posição. O vendedor tentou se posicionar, como a gente já viu, ele tentou estreitar esse movimento. Tanto é que ele deu uma forçada aqui, mas a região compradora permaneceu intacta porque nós não tivemos o rompimento da pullback line inferior. O vendedor aí foi ambicioso, né? Ele tentou puxar o range lá da S3 para Map Daqui, 0 ó, e depois para I1. ele fez essa queda, puxou para essa queda. Tentou. E Compras travou o pé em 2 ali e falou: não, daqui você não vai passar, não, velho.
Vocês têm que ver igual um jogo de futebol o negócio, entendeu? Uma briga. E é constante, né? O mercado ele não para essa briga. É, quando eles entrarem, igual o Hoffman falou, com o pullback line, os dois em cima da mesma, normalmente o mercado vai consolidar e enquanto não houver aquela expansão, o mercado continua consolidado. Fique esperto com isso. Isso é importantíssimo a Os gente dois ter estão isso. brigando em cima da mesma linha. Imagina a pancadaria que não tá sendo. Não tá legal, né? Não, A não situação é um não tá lugar legal. legal pra se entrar. Você vai entrar no meio de uma briga ferrenha. É igual numa guerra, enquanto um tá tirando de um lado e um tá tirando do outro, beleza, mas na hora que chega no confronto mesmo, corpo a corpo, já tá na base da coronhada e da. Como é que chama? Baioneta, Baioneta. o negócio ficou feio, né? Você já tá você já tá vendo a cara do oponente ali, cara a cara, entendeu? Então, normalmente acontece isso. Quando as duas pullbacks se encontram, é uma região consolidada, brigada, estão disputando, estão vendo quem que vai ganhar aquele território e permanecer e defender. Normalmente alguém sai. Quando esse alguém sai, imediatamente ele vai restabelecer a nova posição dele no gráfico. Entendeu? Exatamente. E logo em seguida ele já se demonstra, né, para onde é que foi, ele se movimenta. É só aguardar um pouquinho, deixa o mercado trabalhar que ele vai se mostrar para onde ele está indo. E uma coisa interessante, então quando o vendedor bateu o pé aqui, ó, que a gente acabou de ver, que ele defendeu essa pullback line, que ele falou assim, ó, daqui você não vai romper. Daqui a gente pode comprar, a gente sabe, né, qual é a região que ele pode estar ainda defendendo, ele veio bem no limite daquilo que eu chamo de 50% entre uma map e outra. E olha só interessante, ele voltou para cá com uma certa distância ainda, né? Com uma certa distância ainda da pullback line superior. Mas lembra aquilo que a gente falou sobre quando eles encurtam uma map para próxima da outra, de uma map de diferença? Significa o quê? Que alguém vai ter que ganhar essa briga. Que o Fernão acabou de explicar. Estamos cara a cara aqui com o outro. Ou a gente está na mesma linha, ou está de frente uma para outra, alguém vai ter que vencer. Quem é que está com mais chance de vencer aqui? Lembra daquele macetezinho que eu falei? Olha só. Daqui para cá, um ponto. Legal. Quando ele tocou naquela map ali, que era para ser a map de defesa, daqui para cá, 3 pontos. Legal, né? Acho que entrou uma agressãozinha um pouco forte aqui, né, meu amigo? E daqui para cá, 3 pontos, né? Então nós começamos a perceber que a coisa está um pouquinho acelerada para cima, né? Nós estamos com uma força um pouquinho mais subindo. Com isso, fica interessante defender? Acho que não. Ah, Hoffman, mas ainda eu quero defender porque tem distância e tal. Até onde eu posso levar? E aí a gente vai entrar no segundo ponto do estudo. Nós temos um amiguinho aqui, lembra que a gente ativou lá a Force Line, quando eu mostrei para vocês no início, chamada Force Line. Ele é o meu limite quando eu passo da minha pullback, mas ainda eu acredito que ali é um movimento de defesa. Por algum motivo, cargas d'água, tu tem uma notícia aí que tu recebeu no WhatsApp de alguém, não, ali é a defesa e não vai passar daí, não sei do que alguém comentou. Existe um limite. Passou disso daí é porque tu quer casar com a morte, eu digo. Tu quer ser estopado, quer ser levado para o resto da sua vida. Então, o que acontece? Aí, o que acontece? Você precisa entender como é que a Force Line ela trabalha. Né? Muitas vezes a gente já ouviu o Felipe falar, ele fala com maestria isso, só vou reforçar para a gente como funciona a Force Line. A Force Line, ela é criada como uma força, né? Como diz o Fernão, uma força extremamente difícil de ser rompida. E ela nada mais do que mostra para nós quais são os extremos de cima e os extremos de baixo do movimento, como ele tem funcionado. Para isso, para ficar bem fácil o mapeamento, vamos entender daqui de trás, ó, como que a Force Line se comportou. Percebe que a Force Line foi criada aqui? Então ela nada mais do que diz para a gente, se dá uma olhadinha qual é a região que ela foi criada, e você aponta. Você pega qual foi o fundo dele. Eu uso uma ferramenta do próprio Profit, que é uma coisa muito simples, que é topos e fundos. Então esse aqui que é o F de fundo e o T de topo. Então assim, ó, eu pego esse fundo e eu translado esse fundo enquanto essa Force Line não se movimentar. Tá? Enquanto ela não se movimentar, translada. Então, ou seja, essa região aqui desse fundo, você vai transladando, acompanhando a map, tá? Acompanha a map. Esse fundo não pode ser rompido enquanto a Force Line não for rompida. Então, se caso o preço viesse para cá, fizesse essa movimentação tal aqui,
e o Vx mantivesse uma distância dessa force line, então significa para nós que não vai perder essa região aqui. A force line nos garante esse movimento. A partir do momento que a force line ela aponta para nós uma movimentação, você precisa ver qual é o fundo que ela está trabalhando. Ou seja, a partir desse ponto, esse fundo precisa ser transladado para nós seguirmos o movimento. Ou seja, essa linha aqui de force line nos garante que essa região de fundo só será rompida se ela for rompida. Tanto é que nós não tínhamos uma pullback line desenhada aqui, mas não perdemos essa região porque o VX não conseguiu vencer a force line. E depois ela logo em seguida ela se recalcula, ela fez um novo degrauzinho, que é referente a esse fundo aqui, e aí a gente translada. Então a gente sabe que esse fundo aqui não será perdido, dessa região aqui, não será perdido, enquanto essa force line não for rompida. Não for rompida, a gente não perde esse fundo. Então, entendendo esse conceito, você volta para aquela operação que nós estávamos fazendo lá. Eu defendi aqui com minha unhas e dentes, fiz uma reentrada. Até onde eu posso fazer uma reentrada, uma defesa, que às vezes você se pergunta onde é que tem a validade. Então, a gente olha aqui, ó, onde a force line foi criada? Não foi nesse topo. Foi desse topo aqui. Então, essa região, né, não vai ser perdida enquanto a force line não for rompida. Então, esse é o meu limite. Se ela for rompida, não tem mais o porquê eu casar com a morte, seguir com a operação. Não tem necessidade. Estopa, para ali. Ali é minha região máxima que eu posso segurar a minha operação. Então, tanto é que ela chegou aqui, por mais que ela veio com uma agressão absurda, ela chegou aqui e travou na force line. E ela respirou. E quando ela respira, vocês percebem um movimento que acontece. A force line, ela estreita, ela recalcula, ela diz assim, olha, eu só preciso dessa força aqui agora para poder ser rompida. Então, não é referente a esse topo aqui? Chegou aqui no topo, defendo ou não defendo? Eu, amigo, aqui ainda dá. Né? Aqui ainda dá. Tanto é que deu certo. Se tu defendesse esse topinho aqui, dava para pegar aqui quantos pontos? 150 pontos. Quem gosta do scalpzinho ainda dava. Mas só que o que acontece logo em seguida? Ele fez um pivô para cima. Tal. E esse pivô para cima, o que ele fez? Ele comeu, digeriu a nossa force line, que era de qual região? Ela nem chegou na região, nem precisou fazer esse box, e já disse assim, ó, não defende, amigo, você vai ser arrastado daqui para frente. Eu não precisei de nada, somente a force line para me dizer isso. E você percebe que as barras daqui do VX, inclusive, elas não tiveram praticamente redução nenhuma, mostrando que ainda o comprador estava atuando muito, muito, muito forte nesse ponto aqui. Tanto é que logo em seguida fez um vralalau para cima e quem tivesse aqui, né, vendido fazendo médio para trás, poderia perder a banca, né? Vou segurar aqui, aí chega aqui a corretora, você está estopado, né? Você segue fora da operação. Porque você simplesmente só não teve coragem de estopar quando teve que ser estopado. Aqui, ó, não dá, não é região. Primeiro que eu já não faria uma defesa dessa, pivoteando na minha cara com a VX não caindo. E se ainda tive coragem aqui, tive a chance de fazer essa defesa, e ainda assim eu não saí quando ela fez esse box para cima, é porque pediu para perder o movimento, né? E contra os grandes sharks, e um contrato não vai fazer esse preço, né, mexer. E aí a gente segue com o mapeamento, e nós percebemos aqui agora que nós estamos olhando a force line, junto com a pullback, que nós criamos um novo topo aqui, que é referente a esse topo aqui, e nos diz o quê? Que essa região aqui não vai ser rompida, enquanto essa force line aqui não for rompida. E aí, Hoffman, o que eu posso fazer? Quantas vezes o preço voltou na região? O que eu devo fazer numa situação dessa? Comprar! É isso, Fernão? Se quiser casar com a morte, vai embora. Se quiser casar com a morte, você pode. Mas olha a distância que o VX está nesses pontos. Olha a distância que ele está da force line. Olha a distância que ele está da force line.
Então você pode vender sossegadamente nessas regiões aqui da Force Line e você não vai correr o risco de casar com a morte. Então, é o pós aquele assim, ó, não quero comprar o topo, isso aqui é literalmente não comprar o topo. Se você compra aqui, você está comprando o topo, porque a força do VX está com uma redução e a Force Line cada vez mais longe das barras do VX, nos mostrando a tranquilidade de defender esses pontos aqui. E logo em seguida a gente tem o quê? Uma criação de pullback line que nos ajusta essa visão. Ah, eu não estou vendo aonde ela acendeu no mapa. Então aonde é que ela está? No range. Ela está aqui dentro do range, se você não está vendo. Até ela fez um recálculo aqui, né? Ela tentou trazer por alguma coisa que até comentei contigo, né, Fernão, esse dia. Uhum. Que eu fiz a defesa aqui. Porque o que ela fez aqui? Aí o Fernão assim, ela está calculando coisa que os olhos humanos não podem ver. Então, aquela fase filosófica que eu falei, tá bom, é melhor não questionar porque a matemática é mais sábia. Não, mas é mesmo, se você for ver, ele considera até casas decimais, então para nós a gente não vai conseguir ver olho nu, mas para ele foi um cálculo milimétrico aí que ele pegou e falou, não, é ali, entendeu? E aí você nem precisaria também correr esse risco, porque a Force Line já dava tal proteção. Então você não precisava ficar preocupado que dessa região aqui não iria passar se a Force Line não fosse rompida. Então fica tranquilo aqui a gente poder fazer as defesas. E aí a gente percebe que a Force Line caiu. Então esse topo aqui foi redefinido. Então esse topo aqui só vai ser rompido. A gente segue as maps dessa região se essa Force Line for rompida. Tá? Tanto é, ó, chegou aqui perto. Chegou perto dessa região da Force Line. Ah, posso vender? Posso vender, porque ainda não rompeu. Veio com uma agressão? Veio. Corre um risco? Claro que corre. Você pode esperar uma redução, alguma coisa para começar a tomar uma posição de venda. E aí a gente segue todo o nosso mapeamento, a gente percebe a pullback line fez um degrau, então ela saiu daqui, ela desceu para cá, e a gente sabe que essa linha será defendida enquanto a pullback line não for rompida. O que aconteceu? Veio aqui, pode defender, está distante. Veio aqui, você ainda pode defender. Quando é que eu começo a tomar um cuidado? Quando eu crio essa linha de pullback line, que inicialmente ela foi criada aqui, tá? Nessa região de baixo, mas ela logo, tá? Você não está vendo o degrau aqui, mas lembra que eu falei? Elas não necessariamente precisam de um degrau para movimentar. Se o mapa já fez esse movimento para ti, ela saiu daqui, movimentou para cá, você entende que essa pullback line agora está desenhada aqui em 1 é relacionada a essa pullback line inferior. Então, essa pullback line inferior não será rompida enquanto ela não for rompida aqui. E aqui a gente poderia fazer compras, elas vão ter brincando de compra aqui, brincando de compra ali. Então, você pode pegar a compra que você quiser nesse movimento. Na parte superior, a gente começa a ver que o mapa da vendedora aqui, ela foi ó, nesse box aqui. Ó. Ela já foi demonstrada com aquela regrinha do degrau. Logo em seguida aqui, ó, na diagonal, a gente já percebe o que aconteceu. Ó, opa. E lembra aqui, ó, conto, um ponto. Opa, um ponto. Opa, 2 pontos. Agressão não tem por que eu ficar. Só fico se eu quiser ir até o limite da force line, que não há essa necessidade. Seria a minha proteção. E o que acontece? A gente siga o movimento. Vou tirar essa mapa aqui. Aqui já é final do dia, já, a gente já podia estar sextando, já podia estar de boa, mas só para seguir a linha do raciocínio de mapeamento, ela foi criada uma pullback line, ela acendeu aqui, então ela disse que essa linha agora, que é a linha de S1, só será rompida quando a pullback line for rompida. E a mesma coisa foi que ela fez um degrauzinho da force line, então ela determinou para nós aqui em cima que essa região do top só será rompida se a force line for rompida. Onde é que ela foi rompida? Funciona ou não funciona? Foi aqui, que era exatamente a região do topo. A mágica foi feita, foi calculada, é só questão de mapear. E aí a gente vem. Pode falar. Fala, é bonito de ver, né? Ah, é lindo, né? É um chuchu, é um chuchu. Então, Engrenagem, cara, os dentes batem certinho. e aí a gente que já pode entrar no dia de hoje mapeando, a gente já sabe aqui, ó. Ah, essa linha aqui nós temos. Ah, ela é do quê? Lembra? Ela é uma da linha compradora.
Ah, mas não movimentou aqui, mas já foi recalculado o que virou a compradora, e ainda é referente a essa pullback line aqui. Então, se ela chega perto do preço, eu já olho a distância, né? Meu amigo. Então, não preciso nem falar nada, né? O que vocês poderiam ter feito aqui, né? Aqui nessa região, né? Não quer dizer que essa hardware poderia ser comprada. Não, não quis falar nada disso, né? Mas ó, a distância que a gente tem. É o que nós estamos falando. Um Então, subliminar. só subliminar, né? Só falar aqui pra gente. E lembra que nós tínhamos comentado? Ó, olha aqui, ó. Force line criada. Esse topo só será rompido se a force line for rompida. Olha onde é que chegou. Ah, Hoffman, mas não foi rompido. Foi rompido por quê? Lembra que eu falei? O que é isso? Gap. O gap. Essa force line foi criada da onde? Da origem do gap. Então, provavelmente, essa force line, se fossem movimentos normais, ela teria se criado um pouco mais embaixo, e essa linha de force line teria se criado um pouco mais embaixo, teria sido rompida no momento. Essa era a grande chance de ter acontecido. Então, por isso que eu expliquei sobre o gap lá atrás, porque eu tinha visto que hoje aconteceu isso. Então, toma muito cuidado com as linhas criadas através do gap, deixa ela ser retestada. Percebe que aqui ela violinou? Ó, e olha a distância que ela estava, gigante. Ela só foi aqui sumir, ó, muito longe depois. Até teve um trabalho aqui e tal, mas isso foi por causa da origem do gap. Depois que ela trabalhou, movimentou, ó, uns 15, 20 minutos depois, ela começa a redefinir, ó, as maps da forma correta, do volume, e você começa a operar de uma forma tranquila. Quer dizer o quê? Que a partir desse ponto aqui, ó, quando ela já se redefiniu através do cálculo, eu já começo a confiar. Eu já sei o que está acontecendo. Então aqui, ó, sumiu essa minha região, tal, force line criada. Opa, já foi criada aqui um degrauzinho, então agora eu sei que essa force line aqui, então essa região de topo só será rompida se romper a minha force line, né? A região de topo só será rompida se romper a minha force line. Então a gente já tem isso comumente. Ah, quer dizer que eu posso sair vendendo aqui ou não? Toma só cuidado de uma coisa, que quando as maps elas estão muito inclinadas, às vezes acontece o quê? Ela desce um pouquinho, um, dois, três, um ou dois boxes, e para voltar naquela região, é um bocado de box para cima. E aí tu vai ter que segurar uma boa movimentação do preço. Então, o saudável, o que é? Deixa criar uma pullback line, deixa as maps tirar um pouquinho da sua inclinação, né? Fazer um baloado desse aqui, começar a querer sair desse ponto e fazer uma diagonal mais nesse sentido, e aí você começa a pensar em fazer uma defesa sem que tenha que defender muito alto esse ponto. Que vai que o preço continua andando assim, caindo e andando, tu vai defendendo o ponto, ele realmente não vai romper, mas tu vai ter que ir arrastando o teu preço médio lá para cima. E às vezes a gente não só tem um contratinho, não é o melhor momento de fazer a operação. Ou você entra da melhor forma, que é seguir o movimento, né? Que é aí quando a gente calculou aqui, ó, minha pullback line inferior de compra, né? Olha só, defendeu a minha pullback line de compra. Eu acho que o box está meio longe, né, da pullback line inferior. Então eu acho que eu poderia fazer uma compra, né? Só acho. E aí quando ele voltou aqui, eu acho que eu podia continuar pensando em compra, né? E cada vez mais o box subindo, subindo, cada vez mais longe de fazer o rompimento da minha pullback line, que me dá tranquilidade de seguir o movimento. Seguir o movimento ele é muito mais fácil do que fazer a reversão dele. A reversão dele exige ainda mais paciência. E então, o que a gente pode tirar de lição nesse mapeamento? Além de tudo que a gente conversou, acho que um dos pontos principais é a gente fugir da consolidação. Tudo vai funcionar perfeitamente. A matemática ela não vai falhar para nós. Só que tem alguns macetes, alguns gatilhos que nos livram de ficar clicando o tempo todo, de ficar passando calor desnecessário. Então, duas coisas que a gente entendeu. Cuidado com as linhas criadas através de gaps e cuidado quando começa um querer tomar a posição do outro. Ou na mesma map ou só de uma map de diferença. Deixa expandir. Deixa o mercado trabalhar. Quando ele se expande, ele trabalha, você começa a ter movimentos mais cleans, e é o movimento que a gente gosta de pegar, que é o movimento que vai me dar continuidade, vai me dar um pouco mais de ponto, né? Vai me dar um pouquinho de aqueles movimentos, gostei de fazer uns 300, 400 pontos. Esse movimento tem grande chance disso, de você conseguir pegar, desde que você entenda que ele não está em consolidação e que ele está expandido e que ele pode, né, me dar oportunidade. Então, por exemplo, se eu mapeei isso hoje de manhã cedo, né, eu sei que você aqui é comprador.
comprador ele subiu, ele veio para S1. Olha só que movimentozinho ruim, né? Olha a distância que eu tenho aqui para poder segurar essa map. Ele já estava começando a inclinar para cima. Nossa, que ruim, né? 900 pontos, né? Coisinha ruim, né? Quando ele começa a expandir, quando ele começa a crescer, ele vai embora. Ele anda, o mercado ele anda, ele vai se embora. Tá bom? Eu só queria passar isso para vocês, que é o casamento entre MAPS N11 com o VX, para vocês começarem a entender. Eu tenho feito muito isso no dólar. Como é que está a minha assertividade, Fernando? Ah, é de amador ainda, Tô aprendendo, né? 98%. Tá Tô aprendendo. aprendendo, tô aprendendo. Ô, Rafa, volta naquele topo que o índice tá agora, rapidão. Claro. Galera, isso aí é o que o índice tá fazendo agora lá, ele tá na linha de novo. Isso aí chama zona de distribuição, tá? Ele ainda não, parece que não chegou na tal da zona de distribuição. O comprador vem, compra, 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 sobe euforicamente. Na hora que chega lá, ele começa a distribuir. O que que é distribuir? Ele começa a realizar mais devagar. Para quê? Para vender na máxima, para o preço não cair. Então eles vão continuar fazendo esse movimento aí até achar um lugar e vai demorar um pouco para ele voltar, entendeu? Normalmente ele fica enrolando nesses topos. É meio raro a gente ver assim ele subir e descer em V, sabe? Um V invertido. Ele vai, briga nessa região, desce de escadinha, sobe de elevador, desce de escadinha, sobe de elevador. Então eles estão adequando o novo range do ativo, né, que provavelmente vai forçar a ficar na S5, é um dia com volatilidade um pouco alta, e não vai cair de uma vez, ele vai demorar. Então, o que o Hoffman falou, aguarda, aguarda, se você quiser pegar a volta, não pegou a ida, aguarda surgir pelo menos uma pullback line, o DX provavelmente vai começar a inverter, vai começar a ficar vermelho. Ele deve estar azul no momento ainda, mas já enfraquecendo, eu não sei, eu não estou vendo. Uhum. Mas aguardem, porque essas regiões, elas são regiões assim que enganam muita gente na ansiedade. Espera, espera formar, espera o mercado fazer a pullback line, espera o DX dar uma baixada na bola. Porque essas zonas de distribuição, ele acumula lá embaixo e vai distribuir em cima. O cara quer vender sem ter variação nenhuma. E outra, a zona de distribuição já é o vendedor também montando a posição dele. Então ele quer vender lá do topo e vir vendido. Então, normalmente a pullback line de um e de outro, normalmente até tende a se encontrar em uma hora, tá? Ficar as duas em cima da mesma linha e rolar aquela briga lá. Ou elas vão estreitando até chegar a uma distância de uma map, duas maps de distância uma da outra. Por quê? Porque tá todo mundo ali, entendeu? O comprador vai tentar realizar tudo que ele tiver na máxima e o vendedor vai tentar vender tudo que ele quer na máxima, entendeu? Então, essas regiões costumam enganar muita gente e é uma região assim que você tem que ter paciência. Não adianta ir na euforia. Ou você pega a ida ou a volta você aguarda, porque senão, ó, o Hoffman acabou de falar, ele subiu mais quantos renco aí? 3 box? Mais 3 boxes enquanto tu falava aqui. Então, ele vai ficar nessa. Ele desce de escadinha, você fala agora vai vender. Já, Aí ele já desce, peguei aqui da iminência de romper a force line aqui já. aí ele desce meio box, sabe, do renco e volta tudo rapidão. Então, não sejam ansiosos nessas regiões, beleza? Tranquilo. Acho que ficou claro? Deu para entender, galerinha? Tem alguma pergunta? Qual é a pergunta? Falou da do range subindo e descendo, certo? Desculpa, da backline. E aí você mapeia também a N1. Ok. Nossa, não ouvi nada. Como assim? Não entendi a pergunta. Tô conseguindo lá, não? Entendi. Mas, Kai, depois eu posso falar contigo quando o teu rod melhorar em particular, eu te mostro, talvez. Não sei. Quase conseguiu entender a pergunta dele? Não sei. O mapa vai dizer, né? Ela vai acender. Ela vai acender.
Ela vai acender, é simples. Olha, Outra não é essa. Estão me escutando agora? tentando, vai, manda ver. Na verdade, assim, como é que eu diferencio que é defesa ou ataque, digamos assim? Por exemplo, tá vindo uma força vendedora. E aí a defesa, a venda desceu a linha. Como é que eu diferencio que foi uma defesa? Tipo assim, se já criou-se uma pullback line de defesa de Tá. compra, certo? Uhum. E aí, como é que eu vou diferenciar se não é a venda empurrando line? Ó, aqui talvez eu te responda, vamos lá. Aqui a gente tem uma backline criada pequenininha, tá vendo? Sim. Ó, que é referente a esse box. Então vamos olhar aqui. Esse box aqui. Então, ele acendeu aonde para nós? Aqui em cima. Certo? Tá lá, ó, tá aceso. Pontinhos lá dizendo pra gente. Aqui quem tá aceso é o range, não é a pullback line. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Então, a pullback line ela foi criada lá em cima. O que aconteceu com o box quando ele criou? Ele desceu 1. E o que ele teria que continuar fazendo? Caindo. 0 a 0. Antes de chegar naquele range. Ah, mas beleza. Vamos continuar olhando? Não tocou no range ainda. Seria essa linha, o próximo aqui. Ó. Continua no 0 a 0? A possibilidade que eu tenho de defender aqui é se ele continuasse pelo menos no 0 a 0. A agressão de compra já mostrou-se estar mais forte nesse momento do que a de venda. Então ele subiu, não caiu. Ou não, pelo menos ficou equilibrado. Então aqui já é um ponto que eu não faço a defesa. Porque eu já sei que a agressão de compra nesse momento deixa trabalhar o mercado. Primeiro que já pela inclinação que nós conversamos, né? Ela já está muito inclinada. Eu já não tenho uma tendência de fazer defesa de venda quando está muito inclinada. Eu gosto de deixar assim, ou abaloadozinho, ou está mais reto, né? Aí eu gosto de fazer a defesa para venda. Mas enquanto ela está inclinada, isso também serve para compra, quando ela está muito inclinada, eu não faço essa defesa. Então aqui pelos boxes eu já vi que a agressão ela estabilizou e voltou a crescer. Então já não faz sentido eu fazer uma defesa de venda aqui no mapeamento. Como é que está essa situação? Diferente, olha só, vem comigo. Diferente desse caso aqui atrás, Caio. O backline criada desse box aqui, ó. Ele até fez lá o recálculo para a gente tem a force line também para dar para nós como suporte. Beleza, não sei do que. Olha como as linhas continuaram. Ó, box subindo. Lembra aquele caso lá? Box subiu e aconteceu, zerou. Aqui box subiu, aqui box subiu. E o que aconteceu? Ele subiu no VX, continuou caindo. Deixa eu te dar um exemplo prático, pode ser? Pode ser, fala qual é. Agora, no final agora. Vê aí. Beleza. Ó, tava lá em cima, aí apagou a cinza e acendeu a roxa, certo? Ou seja, a defesa tá lá. Mas a amarela, no caso, se a cinza acendesse, é porque desceu ou é porque a... Peraí, repete. Qual acendeu? Isso é o range, hein, que ele tá falando. Cuidado com essa barra aqui, não é da pullback line. Essa linha Tá. mais grossa na Maps é o range. Essa que era cinza e A acendeu a pullback line tá roxa, aqui, ó. ela até dá uma piscada na vermelha, é o range. O que é? É a variação máxima do dia do ativo, é onde ele vai brincar, entendeu? Ele vai brincar tipo de S5, aonde tá lá embaixo, o Hoff, no I2? Isso, eu acho que é. Não. Oxi. Nossa! Deixa pra lá. Nem E seis. 7, e 6. Então, essa é a brincadeira do índice hoje, entendeu? Provavelmente vai puxar de baixo, ele não vai deixar ficar assim tão longo, tá? Eles estão corrigindo. Isso já indica, assim, tendência de alta, claramente, tá? Não tem o que discutir. E essa linha que você está falando é o range, que é a oscilação do ativo dentro do dia, tá? A pullback line, ela estava na S4, e aí com essa briga toda,
ela foi rompida e ela acendeu lá onde, ó, na S5 agora. É lá que a defesa está, entendeu? E a defesa do topo está aqui, dessa force line. Só que é aquilo que a gente acabou de conversar. Quando a map está muito inclinada, o que acontece, Fernando? Não é bom. É zona de distribuição, é agressão, desce de escadinha, sobe de elevador. A Force Line tá lá também? Off, S5. A force line está entre as duas aqui. Ó. Ela está criada aqui. Ó. E agora, ô Caio, qual que é a sua dúvida? Não, era só para saber isso mesmo. Porque às vezes acende, por exemplo, acende a de cima e aí tem a do range com a do backline, entendeu? Uhum. E aí eu não sei se é porque os vendedores, ou os compradores no caso, a força que está agredindo no momento está empurrando ou se é porque os compradores já estão fazendo a defesa na próxima, entendeu? É que compras tá lá embaixo, tá? Quem tá brigando Não, eu aí, tô falando assim, marcando. agressor e defensor, vamos lá. Uhum. Então, quem tá defendendo aí é vendas. Quem vai marcar, delimitar force line, pull back line, tudo aí no momento vai ser vendas. Ah, beleza. Eles estão defendendo na vermelhinha, na S5, certo? É. Mas é porque assim, nesse caso aqui, tá meio. Não tá o caso em si, mas é porque acontece de eles estarem defendendo e aí acende a cinza, por exemplo. Aí eu não sei se. Essa aqui? E aí eu não sei se é porque eles já desceram, já estão descendo a defesa, ou se é os compradores, ou se são os compradores que estão empurrando para subir mais, entendeu? Ó, o comprador tá onde agora? S1, Hoff? Está na S1. Tá aqui. S1. Se a S1 apagar e trocar, pelo próprio VX você vai saber quem que tá defendendo. Vai ser compras defendendo. Agora, se a S5 descer e acender na S1, por exemplo, tá? Um caso, foi a venda que pulou para o mesmo lugar de compras. Aí vai dar aquele pau que a gente falou. Ó, um jeitinho prático de fazer. Deixar a setinha de vendedora e compradora para saber onde é que está. Se Saber apagar quem é aqui, quem. aqui é o comprador, aqui é o vendedor. Se apagar aqui, significa quem é que se mexeu? O comprador. Se apagar aqui, quem é que se mexeu? O vendedor. S1. E eu vou dar um macetezinho para vocês. Ah, quando é que eu me sinto? Deixa eu só te mostrar agora. Tá? Se você colocar o do dólar, agora ele fez isso. Ele Tá, já acertava. vou te falar. Já passo lá. Só deixa eu mostrar um negócio aqui. Ó. Uma coisa interessante para vocês saberem, lembra que eu falei sobre a inclinação das maps, quando está muito gente, está não sei o quê? Nós entendemos uma situação que é, quando nós temos essa nuvenzinha de vulcão de erupção aqui,
significa que o range ainda está trabalhando e está tentando redefinir uma região. Então, ele pode ser recriado. A partir de que ponto começa a ser confortável eu operar? Quando essa nuvem começa a apagar. Quando ela começa a dar os sinais de marcações de regiões e começa a ir embora. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, olha o que aconteceu aqui. Ó. Essa toque aqui, ele está muito mais agradável de ser feita a defesa, inclusive esse toque, do que esses dois primeiros aqui. Porque até esse ponto, eu ainda tinha nuvem de possibilidade de movimentação do range. Quando a nuvem ela se apaga, significa que ele já achou realmente qual é o range que ele vai ficar. Até que volte essa nuvem surgir, eu fico tranquilo sobre a defesa desse range. Então, um outro macetezinho é dar uma olhadinha sempre nessa nuvenzinha. A nuvenzinha que a gente fala são um monte desses pinguinhos vermelhinhos que ele fica, ó. As de cima a gente chama de nuvem, as de baixo a gente chama de nevoeiro. Isso. Então, assim, ó, quer ter um conforto operacional aqui? Não tô afim da inclinação. Deixa a nuvenzinha trabalhar. Espera abrir o céu. Tá Deixa o céu abrir, fica tranquilo. Não tem essa necessidade de ficar clicando, né? Que a gente falou antes. Deixa o mercado trabalhar. Uma oportunidade clara você vai pegar no dia. 2, 3, vai achar. Não precisa estar no desespero do clique. Tô aqui, eu quero achar a reversão. Deixa. Lembra que a gente falou que é muito difícil ele vir ver? Né? Então ele volta para fazer um reteste, né? Ele vai fazer um movimento aqui, volta lá, depois ele faz a venda. Então deixa o mercado, aí já não vai ter mais a nuvenzinha. Então tudo fica muito mais simples, né, de poder operar. Tava falando aqui do dólar? Caizão. Sim. Deixa eu abrir aqui, que eu não opero dólar, então tu vai me ensinar aí. Olha o dólar região de nevoeiro. Aqui, ó. Aqui que eu acabei de falar sobre o perigo de ficar operando quando nós temos os pontinhos aqui, ó, no VX. Ele tem uma grande chance de fazer o reteste e vir atrapalhar, mas qual é a pergunta? É porque a de I6 está aceso no meu porque está no contrato futuro, certo? Ele acendeu Essa aqui está acesa? Também. I6 também. Então, esse aqui, a I6 aqui? Sim. Para mim não tá. É porque você está no contrato vigente, eu estou no contrato futuro. Quer que eu troque? Troco então, só pra gente falar mesmo idioma. Então, eu troco. Vamos lá. Eita caramba! Aqui tá todo o meu mapeamento. Respeita, Fernão. Ei, eu acho que isso é um mapa astral, viu? Isso aí só prova que o menino estuda, né, Fernão? Tô vendo até Mercúrio aí, ó. Vênus. Ascendente na Lua, quarto crescente. Olha aqui onde é que respirou. Que interessante, Fernão. Que incrível essas coisas. Pode falar. Região de Wolverine. Nossa senhora. Ele acendeu aí, né? Na I5. Segurou aí na I5. Acendeu a I6, mas aí não passou, certo? Tá, e aí foi e acendeu o I4. Aí criou a pullback line. A pullback line, ela está na I4, correto? Não. Olha só. E a outra dúvida. Aí você responde as duas de uma vez. Aí I4 é do comprador, correto? Sim, então vamos lá. Vem comigo. Primeiro, nuvem aqui, certo? Ok. A partir desse box, começa uma tentativa de redefinir qual é a região do range comprador, certo? A região máxima do range comprador. Tanto é que ele criou aqui, ó, um boxezinho, um só, e ele já falou, vamos para cá. Ele já caiu para cá. Então, aqui está trabalhando a região compradora. Correto? Correto. A partir desse box aqui, ó, exatamente nesse box, ele trouxe o range para cima. Ele está ainda recalculando, porque nós estamos em região de nuvem. Ainda está sendo recalculado. Nevoeiro, não saiu. Desculpa, região do nevoeiro. A parte de baixo do navio dos piratas. Então aqui, ó, nós estamos ainda no nevoeiro. Ainda tá nebuloso a coisa. Está nebuloso ainda, ele está redefinindo aonde está o range. Então, o que ele está trabalhando aqui não é a pullback line, Caio.
Tu percebe que a linha ela é mais grossa do que essa linhazinha aqui? Sim. Então, aqui é o range, não é essa pullback line criada aqui. Isso aqui é relacionado ao nevoeiro. Então, o nevoeiro ainda está redefinindo onde vai ser a região limite do comprador. Assim que eles definirem, com certeza a pullback line vai começar a trabalhar com degraus, com movimentações, com redução. Por isso a importância de não ficar procurando nesse momento compra. Espera o mercado estabilizar e definir aonde vai ser o seu range definitivo. A partir daquele ponto eu começo a fazer defesa. Então, a pullback line criada aqui, que é referente a esse box, ela está aqui, ó. Ela está aqui, tá? Tanto é que eu sei disso que, ó, ela estava aqui antes da vendedora, eu sei que eu já tinha mapeado, porque eu já sabia que a vendedora estava aqui, a compradora, perdão, a compradora estava aqui, que quando ele começou a mover o range para cá, olha quem apareceu ali dentro. A linhazinha fininha, a grossa que é o range foi embora, mas comprovou que os compradores estavam ali de pullback line, esse pullback line que foi aqui rompido, estava aqui dentro. Eu já sabia disso, ele estava aqui dentro. Aqui ele já estava me dizendo para não comprar mais. Comprar aqui é caçar morta, ele estava me avisando. Compra não, amigão. Faz a camorta aí que tu vai embora. Então aqui eu já não precisava mais fazer a compra. E aconteceu, ele provou que estava ali dentro, o range saiu e tá ali as linhazinhas aqui dentro. E aí ele caiu aqui, o range, aí ele caiu o range, e aí a pullback line ali sumiu. Que era aquela pequenininha. Onde é que ela tá, a pullback line pequenininha? Ela teve que se movimentar. Não acendeu aqui, então ela está, a compradora, dentro do range. A prova da matemática está aqui. O range saiu daqui, movimentou para cá e ela continua ali. Ó. Agora ela está aparecendo, ela está visível. Por que ela está visível? Até que ela recalcule aonde ela deve estar daqui para frente. Então, essa é a importância de tu não ficar procurando operações enquanto o nevoeiro está definindo qual é o seu range. Pode correr o risco? Tenho vontade? Eu já acho que é ali? Beleza, fica à vontade. Já sabe então onde é que pode ir. A inclinação está super forte. Então eu sei, ó, não, vou defender essa pullback line que ela está aqui. Então eu compro nessa região aqui e eu sei que ela não pode estopar essa diagonal que ela vai subir, vai, né? Enquanto ela não ajustar, ela vai ficar nessa ponta aqui, enquanto ela não romper aqui. Tranquilo? É o gráfico do índice ponta cabeça. É. Literalmente é isso que está acontecendo. E desculpa as minhas linhas aí, pessoal, é dos meus estudos, tá? O futuro eu uso para estudar. Não viu o meu. Beleza, galerinha? Ficou claro? Aí agora é só reassistir essa aula mais umas 2 vezes. Quanto deu, Ana? Tempo. Beleza.